contra a equipa do Blackburn Rovers. O Wolverhampton, que já fez o primeiro jogo oficial da época, venceu para a taça da Liga 3-0 o Port Vale. E o Blackburn Rovers venceu o Burton Albion por 2-1. Olhando o Wolverhampton em casa, nas últimas 5 partidas que fez, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 delas sofreu sempre, só não sofreu exatamente já este ano do Port Vale. O Blackburn Rovers fora, contando com o Burton Albion, 1, 2, 3, 4, 5, teve 1, 2, 3, 4 jogos a sofrer. Aqui mais do e-mail está 1.25, mais do e-mail 1.64. Talvez trabalhar estes overs mais para o live, mas acredito pelo menos em dois golos marcados nesta partida, muito olhando aqui ao registro destas equipas. O Wolverhampton treinado, não esqueçam, por César Peixoto. Indo para a Bundesliga 2, a Eintracht Braus troca o passe contra o Bochum. Bochum começou a perder por 1-0 contra o Hertha em casa. O Eintracht foi ganhar 6-1 à casa do Magdeburg. Teve a ganhar 4-0 no intervalo. O Magdeburg teve uma expulsão ainda na primeira parte. A Bundesliga 2 é um futebol muito ofensivo. Nós vimos isso quando trabalhamos o jogo. A primeira jornada trabalhamos o jogo do Bochum com o Hertha. Trabalhamos o jogo do Carlos de troca o passo contra... Já não me recordo com quem, mas trabalhamos este jogo. Trabalhamos o jogo do Kiel, do Darmstadt, exatamente. E o jogo do Carlos de troca o passo contra o Arminia Bielefeld, exatamente. Portanto, olhando aqui ao mercado que nós temos do Eintracht e aquilo que nós temos aqui disponível, acho que o mais sensato será sempre trabalharmos aqui, sobretudo golos. Olhando aqui ao mercado, que agora eu esqueci-me de ter aqui a aba dos mercados aberta, fantástica, sabes como é que eu sou, aquele youtuber profissional. A Eintracht está a 2.37, empate 3.33, Bochum 2.96. Eu acho que aqui a odd mais interessante que nós podemos aqui explorar será mesmo trabalhar com os mercados dos pares a 1.90. Olhando aqui até a um confronto direto, ficou o ano passado, Bochum venceu 2-0, o Eintracht na sua casa, depois em casa ganhou por 4-1, mas olhando aqui a um registro das equipas nos últimos 5 jogos, 6-1, 1-0, olhando ao Eintracht, aliás, em casa, 2-1, 1 igual, 1-0, 2-1. Só num jogo é que não sofreu nos outros todos e marcou sempre. O Bochum fora, portanto, 2-1, 1 igual, 2-0, 4-1, 1 igual. Apenas num jogo não marcou, nos outros marcou e sofreu sempre. Com os marcados das partes a 1.60, mais 2,5 está a 1.86. Não diria para entrar logo no mais 2,5 em pré. Esperem para ver como é que começa o jogo, mas trabalhar aqui estes gols marcados das partes acho que parece-me bastante interessante. Também parece muito interessante tentar ir buscar este over à frente se temos um jogo aberto, como por exemplo foi o jogo do Eintracht contra o Magdeburg, e mesmo o jogo com o Bochum, teve ali espaços com o Hertha que eu acompanhei, teve ali alguns momentos bastante interessantes, onde pecou muito foi na definição das equipas. Continuando, Kiel contra St. Pauli. O Kiel foi uma das equipas que nós vimos exatamente contra o Darmstadt. Estamos a falar de um Kiel que está com modo 2.37, estamos a falar do empate 3.51, St. Pauli 2.83. Estamos aqui a falar de um Kiel que começou a primeira jornada a empatar com o Darmstadt a 2 bolas, depois de estar a vencer 2-0 no intervalo. E estamos a falar de um St. Pauli que empatou o jogo contra o Furt a 1 bola, depois de estar 0-0 no intervalo. Se formos aqui olhar às últimas 5 partidas das equipas, o Darmstadt vinha ainda em relação ao ano passado 1-0, 2-0, 3-1, 2-1, 2-2. Estamos a falar de um St. Pauli 3-1, 2-1, 2-1 e 2-0 a perder, obviamente, Primeira Liga Alemã. Olhando aqui até algum confronto direto destas equipas, os últimos 2 jogos ficou 2-1 para o St. Pauli, 3-1 para o St. Pauli. Aqui eu gosto bastante, também não vamos imitar muito o que é roda. Ambas marcam 1.61, gols marcados nas partes a 1.51. Obviamente, acreditando aqui num ambas marcam, obviamente podemos aqui olhar à questão do over 2,5, pode ser bastante interessante. Se vamos a ver aqui o confronto direto, over 1,5 pintou em 13 dos últimos 15 jogos, over 2,5 pintou em 12 dos últimos 15 jogos. Por exemplo, ambas marcam pintou em 10 dos últimos 15 jogos, quase 70%. Ok, portanto, pode ser aqui 2 mercados muito interessantes para explorar. Quer o ambas marcam, quer o over 2,5, os mercados em ambas as partes também. Obviamente, um bocadinho como no jogo do Eintracht contra o Bochum, e buscar este over 2,5 em live pode ser aqui de veras interessante. Avançando para o último jogo, vamos falar para sexta-feira. Sporting Vitória. Um Sporting que começou o campeonato de uma forma... Vamos dividir o jogo em 2, até os 60 minutos, Sporting extremamente competente e a merecer por estar a vencer, até talvez por mais um golito. Dos 60 minutos em diante só deu estrela, podemos dizer assim, e quase que virou o jogo e um Sporting desapareceu totalmente da partida. Já o Vitória dominou, mandou em cima da equipa do Arouca, mas sempre muito na base de muito remate, muito cruzamento à procura do seu ponta de lança na DI, e acabou por num erro na primeira fase de construção, sofrer um gol do Arouca e depois nunca mais se encontrou. Tentou muito, forçou muito, mas nunca conseguiu efetivamente fazer o golo. Estamos a falar aqui do modo de um Sporting. Atenção a trabalhar em coisa a favor do Sporting, ok? Porque o mercado está extremamente esmagado. Sporting, primeiro jogo em casa. O Vitória vem de uma derrota também. Tem Tiago Margarido,
que é uma equipa ligeiramente com o Tiago Margarida, é uma equipa ligeiramente diferente. Teoricamente vai ter que ter uma postura mais ofensiva, porque o Tiago Margarida tem essa capacidade, não vai ser uma equipa de Vitória como o Nacional, até se viu isso na primeira jornada, apesar do resultado. Os últimos 3 jogos de Vitória em Alvalade, o Sporting venceu por 2-0, aqui perdeu por 2-1 para a Taça da Liga, mas isto aqui não é em casa, isto foi em janeiro na Taça da Liga, e o 5-1 para o campeonato. Portanto, tenho aqui algum cuidado de trabalhar com os a favor do Sporting. Aqui as odds que eu mais gosto, pessoalmente falando, gols marcados das partes 1.43, gosto bastante. Gosto dos cantos a favor do Sporting na primeira parte, ok? Acredito num Vitória. Vai procurar a transição porque viu alguma debilidade do Sporting nesse aspecto, que o Sporting como sobe, joga com o bloco bastante subido até, contrariando um bocadinho a narrativa que está instaurada. Pode ser aqui interessante ver um Vitória que pode procurar muito o que é a transição. Podemos ter um Sporting com bastante bola, um Sporting bastante mandão no último terço da equipa perante a equipa de Guimarães. Portanto, mais 2.5 cantos a favor do Sporting a 1.50, acho que pode ser um modo muito interessante de se explorar, ok? Trabalhar o Sporting HT um bocadinho como foi o jogo com o Estrela, se tivermos o mesmo tipo de jogo, pode ser interessante. O Sporting HT está a 1.60, mas algum cuidado com isto, porque o Estrela não é o Vitória, ok? O Vitória também não está com um grande plantel, mas é muito bem orientado por Tiago Margarida, portanto aqui há algum cuidado a trabalhar em coisa a favor do Sporting nesse sentido. Temos um Sporting a entrar com o Vitória com o Estrela, ok? Perceba a lógica, mas também o Sporting criou, mas não marcou, portanto algum cuidado aqui a trabalhar em gols Sporting HTs e por aí fora. Acho que é mais propício a questão dos cantos a favor do Sporting. Temos um Sporting mais dominante e um Vitória mais na expectativa, certo? Cantos a favor do Sporting numa perspectiva geral do jogo, mais 6,5 está 1.78. Um Sporting que não esteja a ganhar, um Sporting que esteja a perder, trabalhar cantos a favor do Sporting no que é o jogo, cantos HT, cantos, lá está, cantos a favor do Sporting de forma individual, cantos até no geral, pode ser interessante. Trabalhar aqui também cantos, por exemplo, cantos a favor do Vitória, vocês já vão perceber aqui o porquê. Por exemplo, onde é que está? Mais de 1.5 cantos do Vitória na primeira parte, 2.33. E no geral do jogo, o Vitória a ganhar 3 cantos no jogo inteiro, 1.56. Agora porque é que eu estou a falar nos cantos? O Vitória na primeira jornada foi a equipa que mais rematou, a equipa que mais cruzou, ok? Em termos de do que foi a primeira jornada do Campeonato Português, ok? Um Vitória que esteja a ganhar, ou um Sporting esteja a ganhar, desculpem, e um Sporting depois tenha um bocadinho a postura que teve com o Estrela, em que o Vitória tem alguma bola, mas tem alguma dificuldade em estar no corredor central e não tem qualquer problema de ter bola para os corredores laterais e forçar cruzamentos à procura do ponta de lança no DI. Algumas debilidades técnicas, mas muito alto e muito forte no jogo aéreo, pelo menos em estatura. Portanto, o Vitória pode tentar ir por aí. O Sporting, jogando à partida de Inácio e do Eduardo Quaresma, os centrais podem ter aqui alguma dificuldade e o Vitória pode ir um bocadinho nesse registro de jogo. Portanto, cantos a favor do Vitória pode aqui ser interessante. Cuidado aqui um bocadinho a trabalhar em golos no jogo. Mais de meio está 1.45, over 0.5 HT começa com o modo de 1.21. Portanto, esperem sim para o começo da partida, que aí sim poderão trabalhar o jogo de uma outra forma. Repito, trabalhar coisa a favor do Sporting, trabalhar cantos pode aqui ser interessante. O Vitória acredito que possa ter uma postura um bocadinho mais de expectativa. Um Vitória que viu que o Sporting teve uma outra dificuldade de entrar pelo corredor central. Obviamente que o relevado na Reboleira também não ajudou muito nisso, mas o Vitória talvez tente fechar ainda um bocadinho o corredor central e desviar muito o que é o jogo do Sporting para os corredores laterais, onde pode haver aqui alguma tendência para se tentar forçar o cruzamento. Já vai haver máximo no corredor esquerdo, portanto a dinâmica também já muda aqui um bocadinho, mas para mim as odds que eu acho aqui bastante interessantes é os cantos a favor do Sporting na primeira parte, gols marcados ambas as partes, e depois consoante o que o jogo nos der, e buscar cantos do Vitória e buscar cantos a favor do Sporting pode ser interessante, cantos no geral. Se tivermos um jogo mais aberto que aquilo que nós esperamos, forçar aqui um over 1,5, caso não tenhamos um gol ao intervalo, forçar um over 2,5. Se tivermos um Sporting a ganhar e um Vitória a arriscar mais um bocado, ou até um Sporting a perder ao intervalo ou o jogo a estar empatado, também pode ser sempre interessante, ok? Portanto, o melhor cenário até para trabalhar cantos é sempre o Sporting a não ganhar o jogo, pelo menos ao intervalo. Portanto, estamos falados, amigos. Não se esqueçam, subscrevam o canal, deixem um like, comentem. Toda a informação que vocês precisam está no site, que vai ser atualizado entretanto, mas esse que ainda está em vigor. Tem também as redes sociais, tem um link do Telegram também na descrição, tem um link do Discord onde também saem os prognósticos por escrito. Obviamente aqui abordamos mais cenários, falamos aqui um bocadinho de estatística, etc. Para terem uma ideia, nos últimos 10 dos últimos 18 jogos, 60% de over 2,5. Nos últimos 14, 18, 78% de over 1,5. O ambas marcam, só pintou em 8 de 18. Apenas 44% de ambas marcam. Ok? E para entenderem aquilo que eu falei dos cantos na primeira parte, o Sport tem uma média de 3.3 cantos a fazer o favor na primeira parte, e se fomos a ver no geral 6.6, eu falei 6,5, 1,68. Ok, estão a perceber aqui onde eu estou a chegar. Toda esta informação vocês estão a ver na Corner Pro, têm também o link na descrição se quiserem subscrever
e apoiarem o canal têm direito a 3 dias gratuitos e depois se falarem que suportam os 3 dias gratuitos através do link Jovem99 em minúsculas e assim sucessivamente. E depois se quiserem subscrever para ter esta informação toda que é paga. Amigos, estamos conversados. Vemo-nos no próximo vídeo do Oposto. Deixem aquele apoio